Saudações, aventureiros! Após ter compartilhado convosco diferentes aspectos que envolvem Verra, desta vez desejo lhes trazer elucidações no tocante a lugares únicos, curiosidades e calamidades conhecidas destas terras repletas de mistérios. Em primazia, desejo expor a vocês, aventureiros, minhas ponderações a respeito da conduta exacerbadamente apressada que grande parte dos novos cidadãos de Verra apresenta. A ânsia pela grandeza os cega para a beleza que se oculta nas pequenas coisas. Bem sei que almejar a grandeza é essencial àqueles que intentam galgar lugares ainda mais altos, e todo bom aventureiro carece ter um coração sonhador. Contudo, uma vez que se perca a simplicidade de apreciar e contemplar as pequenas coisas, mesmo para alcançar a tão sonhada grandeza, julgo que o preço terá sido alto demais, pois desta forma se concretizará em seus corações o que outrora um sábio entre o meu povo proferiu: a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isto posto, aventureiros, não se tornem cegos para as belezas que diariamente estarão perante os seus olhos. Não se permitam desperdiçar tão preciosas oportunidades como a de assentar-se defronte um lago para calmamente desfrutar da visão de um belo dia. Lhes afirmo de forma convicta que Verra constantemente os convida para vivenciar momentos como este. Se observarem atentamente, aventureiros, vocês perceberão este chamado para a contemplação. Acaso, ao verem um alto monte, não se indagam sobre quão bela seria a vista obtida ao se alcançar aquele topo? Em suas andanças, aventureiros, com quantas ruínas vocês já se depararam e mesmo assim não se dispuseram a se aproximar para vê-las mais de perto? Não se questionaram sobre o que estas costumavam ser? Caso não se sintam atraídos pelo desconhecido e não tenham ímpeto que os impulsione a ir onde ninguém foi ou descobrir o que ninguém descobriu, bom, isto seria deveras lastimoso, pois vocês seriam aventureiros que não se aventuram e exploradores que não exploram. Quão lamentoso seria isto, aventureiros! Todavia, em razão deste aventureiro que vos fala não resistir a este chamado ao desconhecido, este pôde encontrar, explorar e desfrutar de diversos lugares únicos. Embora tenha sido necessário, devido aos perigos, que eu me valesse da proveitosa camuflagem concedida aos arqueiros pela infindável capacidade da essência. Como a cratera localizada próxima à cidade de Miralev, nomeada de Colossus Crater, contendo em seu centro um rosto esculpido em uma rocha imensamente grande. E a particularidade profundamente intrigante sobre esta cratera é o fato de tudo assinalar para o entendimento de que esta foi causada exatamente pela escultura demasiadamente grande que está no centro, como se a mesma houvera sido lançada. E questiono-me o que teria tamanha força para lançar algo de tal magnitude. Por mencionar uma escultura colossal, recordo-me de que há uma peculiar formação rochosa na entrada de uma caverna nomeada de Ursine Caves. Afirmo ser peculiar pelo fato dela se assemelhar à silhueta de um urso mostrando suas presas. É realmente fascinante o fato desta caverna ter naturalmente adquirido este formato, enquanto ela abriga em si dezenas de ursos imponentes, além de outras criaturas. Há também as rochas flutuantes que estão localizadas na área próxima ao portal divino por onde viemos. Estas rochas extraordinárias simplesmente permanecem suspensas no ar
e jorram rios de águas cristalinas incessantemente, como uma fonte inesgotável. E se olharmos atentamente para as frestas destas rochas, veremos que há uma nítida concentração de essência afluindo das mesmas. Semelhantemente a estas rochas flutuantes, há os cristais flutuantes que pude encontrar durante minhas andanças. Um está localizado na região de Samias Hope, acima de um pequeno lago um tanto quanto recôndito. O outro está numa área nomeada de Genspring. E este da região de Genspring é um espetáculo à parte, aventureiros. Pois Genspring, por conta deste cristal, tem uma das mais intensas concentrações de essência que já presenciei desde a minha chegada à Verra, a ponto de impactar até mesmo a gravidade de toda a área em que o cristal se encontra. Aventureiros, o fluxo da essência fluindo do cristal é tão impetuoso que faz com que as rochas menores flutuem e se movam de acordo com o mesmo. Ademais, há lugares que, além de únicos, são extremamente hostis a todo aquele que ousar adentrá-los, como os trópicos e o deserto. E tal hostilidade não se dá unicamente através das criaturas que habitam nestes lugares. Aventureiros, os territórios dos trópicos e do deserto são regiões onde ocorrem todo tipo de perversidades, e estas permanecem impunes. São áreas nas quais não há nenhum tipo de vigilância ou guarnição, onde a única lei que reina é a lei do mais forte. A começar pelo deserto que, além de ser incrivelmente vasto, possui uma diversidade de criaturas anormalmente grandes e letais, como escorpiões e besouros gigantescos. E criaturas que, embora já sejam conhecidas pelos aventureiros, devido ao ambiente nocivo e maligno que é o deserto, se tornaram ainda mais atemorizantes, como os minotauros. Sem mencionar a criatura que creio ser um tipo de golem de cristal controverso, visto que, não obstante a sua baixa estatura, se mostra surpreendentemente forte. Os trópicos, assim como o deserto, possuem uma diversidade de criaturas grandes e letais, como elementais de fogo, iguanas enormes e goblins que, do modo como foi com os minotauros do deserto, se tornaram assustadoramente mais poderosos. Entretanto, o que se distingue nos trópicos é a espantosa raça dos gigantes. Sim, aventureiros, foram descobertas não apenas uma espécie de gigantes, mas duas espécies distintas. Os gigantes que habitam os trópicos, que na verdade são ciclopes, criaturas monoculares que possuem uma típica pele azulada e uma intimidante estatura colossal, e os gigantes que habitam na região de New Ayla, nos quais a única similaridade que partilham com os gigantes dos trópicos é a estatura colossal, pois estes, além de não serem monoculares, possuem um comum tom de pele e marcas tribais em seus corpos. E antes que eu adentre ao tópico das curiosidades, aventureiros, há um derradeiro lugar único que eu jamais poderia deixar de abordar: a Torre de Carfin, cuja região é, sem dúvida, uma das mais terríveis e malignas que podem ser encontradas em Verra. Primeiramente devo citar o assombroso altar de pedra que avistei em meio à floresta desta região de Carfin. Tão misterioso quanto a região em que se encontra, o altar estranhamente parecia ter sido recentemente usado, pois as velas que encontrei acima do altar aparentavam ser novas. E isto, aventureiros, é tão intrigante quanto alarmante. Dando continuidade, discorrer sobre o território de Carfin é expor minha maior inquietação em Verra, aventureiros.
uma vez que se compreenda que este lugar é a localidade com a maior concentração de resquícios da corrupção que consumiu Verra, se sente uma inevitável apreensão. Esta cor rubra, tão profundamente entranhada em todos os cantos desta região, e as criaturas nefastas e apavorantes que preenchem estas terras, é como se esta fosse a própria habitação da morte. Há muito o que dizer quanto à Torre de Qarfin, aventureiros. Em um momento em que me for oportuno, eu irei lhes elucidar de maneira aprofundada sobre os enigmas que compõem este ambiente sombrio. Agora, permitam-me abordar sobre as curiosidades que deslumbram este aventureiro que vos fala. Aventureiros, creio que todos indubitavelmente contemplaram a árvore descomunal que se encontra na região do portal divino pelo qual viemos. E creio que todos os habitantes de cada cidade puderam se maravilhar com as árvores preenchidas de essência em suas copas que despontaram em todas as cidades. Com isto em mente, aventureiros, atentaram-se para o fato de que estas árvores preenchidas de essência surgiram em conjunto com a aglomeração dos cidadãos em cada cidade, como se estas árvores fossem fruto da quantidade massiva de essência reunida pelo ajuntamento das centenas de habitantes das cidades. Tais especulações me levam a crer que a árvore descomunal, aparentemente morta, na região do portal divino, era fruto de toda a essência contida na ancestral sociedade de Verra. E o fato dela estar transmitindo este aspecto de perecimento reflete como a vida em Verra, por pouco, não foi extinta por toda a devastação causada pela corrupção. Neste quesito, conjuntamente se pode incluir tanto a outra árvore gigantesca encontrada na região de Oakenben Keep, que arde em uma chama inapagável, da qual se pode especular que, similarmente, é uma consequência proveniente da corrupção, como também a lua destruída de Verra, sobre a qual não há nenhuma informação concreta que dê embasamento para qualquer especulação. A pregressa curiosidade a compartilhar convosco, aventureiros, é a respeito da barreira intransponível que delimita a área de exploração permitida a nós pelos deuses. Esta limitação inacreditavelmente abrangente se estende por toda a área em redor de Riverland, os trópicos e o deserto. Acredita-se que esta barreira seja especialmente provida para nossa proteção, dado o fato de que os atuais desafios conhecidos já nos são suficientemente dificultosos. Os deuses provavelmente estão apenas nos preservando de provações que excedem a nossa capacidade. Por fim, aventureiros, irei lhes apresentar as criaturas que, devido a toda a sua grandeza e dominância, alcançaram o horrendo título de Calamidades de Verra: o Firebrand, o Tumok e a mãe de todos os escorpiões da região do deserto, conhecida como Mãe da Dor. O Firebrand, que dispõe da alcunha de a Chama Devoradora, é um grandioso dragão de fogo, cujas escamas são mais rígidas do que o aço temperado, possuindo poderosas garras que traspassam até os mais fortes escudos e as mais resistentes armaduras. E tal qual sua alcunha, bafora chamas que devoram vorazmente tudo o que tocam. O Tumok, que detém a alcunha de O Miserável, é um monstruoso gigante sobre o qual se especula ser propriamente o progenitor da raça dos gigantes, tendo em vista que ele é tanto um ciclope, assim como os gigantes dos trópicos são, quanto possui um comum tom de pele, semelhante ao tom de pele dos gigantes da região de New England.
é uma criatura incontrolavelmente selvagem e territorialista que vaga pelas florestas de Riverland. E a terrível Mãe da Dor, a progenitora de todos os perniciosos escorpiões do deserto, uma das criaturas mais temidas de Verna. Dizem que seu exoesqueleto é intransponível e o veneno contido em seu ferrão causa uma dor inescrutável, fazendo com que até mesmo a morte seja desejável para cessar o sofrimento, além de suas garras serem como um aprisionamento inescapável. Deste modo, conclui-se as informações que este explorador intentava compartilhar convosco, aventureiros, aspirando que estas tenham alguma utilidade em suas futuras aventuras. Recordem-se do que lhes adverti. Mantenham um apreço pela simplicidade das pequenas coisas e o coração desejoso pelo desconhecido, aventureiros. Fazendo assim, vocês irão usufruir do que sempre lhes profiro, de uma jornada gloriosa.